Vamos lá. Então, eu vou introduzir o assunto. Íons, né? Já falei sobre isso? Íons. O que que é um íon? Ora, por exemplo, nós temos aqui um átomo. Eu não vou desenhar o sódio bonitinho, né? Eh, não vou desenhar o átomo de Dalton, nem nada disso bonitinho, não. Tá? Não vou botar a quantidade deles. eh, ou então de Rutherford, né? Não vou desenhar bonitinho, não. Eu vou colocar aqui. Não vou colocar o número certinho de elétrons, não vou botar o número certinho de camadas, nem o número certinho de prótons no núcleo, não vou fazer nada disso. Ainda, só em outro vídeo. Só vou colocar aqui numa maneira que vocês possam enxergar que eu estou fazendo, ter uma visão didática do que eu estou falando, ok? Então vamos supor que aqui nós temos o átomo de sódio com todos os seus elétrons, né, ali preenchidos, né, presentes ali em todas as suas camadas, ok? Em toda a sua eletrosfera, né, em todas as suas camadas, e aqui o núcleo, ok? Que é positivo. O elétron, já falei para vocês que é negativo, ok? A carga dele é -1. Só que aqui, tá, tem um sódio que está aqui, esse sódio aqui é o sódio zero, vamos supor, e ele estabeleceu uma ligação iônica com o cloro, para formar o cloreto de sódio, né, o NaCl, ok? Vamos supor, fez uma reação lá química aqui para formar o NaCl a partir do sódio metálico, ok? Uma reação química lá. Reagiu com gás cloro, por exemplo, né, com enfim, para dar origem ao NaCl. Estou descrevendo uma reação química qualquer, nem sei se é possível, estou dando exemplo. Aí formou-se lá o NaCl. O que aconteceu com ele? Ele estabeleceu uma ligação química, eh, do tipo iônica, tá? Uma ligação iônica na qual o sódio perdeu um elétron. Esse sódio, que era sódio, por exemplo, né, com o óxido de zero, ele perdeu um elétron. Deixa eu botar aqui. Perdeu esse elétron aqui, viu? Perdeu o elétron. E com isso ele perdeu uma carga negativa. Então ele perdeu uma carga negativa, ele deixou de ficar, ele ficou mais positivo, certo? Ficou menos negativo, porque ele perdeu uma carga negativa. Então por isso que aqui eu estou dizendo que ele se tornou um íon com carga real. Vale ressaltar isso, carga real é positiva, porque ele perdeu um elétron, de fato. Ao passo que o cloro, né, o cloro ele ganhou um elétron. Então vamos supor que seja o cloro 2 aqui, né, cloro 2 zero, tá? Vamos supor. E lá no meio da reação ele reagiu com o sódio e se transformou no cloreto, né, no íon cloreto, ok? Beleza? Transformou no íon cloreto. Passou de 0 para -1. Isso tem nome, mas eu não vou dizer. Mas ele ganhou um elétron, certo? Supor que ele não tinha esse elétron aqui, e ao estabelecer a ligação, ele ganhou esse elétron. Então, ao estabelecer a ligação, ele ganhou um elétron, certo? Ele não tinha um elétron aqui e ganhou mais um elétron, ok? Quando estabeleceu a ligação iônica. Então, ele ficou mais negativo. Também se tornou um íon, só que um íon negativo, e aqui um íon positivo, certo? Sódio um íon positivo, o cloreto um íon negativo. O sódio é um íon positivo, cátion. O cloreto, né, o cloro, ele é um íon negativo, ânion, ok? Então, íons foram átomos, vamos dizer assim, que houve uma alteração na quantidade de elétrons na sua camada de valência, ok? Alteração esta que, se perder um elétron, esse átomo se transformou num cátion. Transformação essa que, se o átomo ganhou mais um elétron, ele se tornou negativo e se tornou
um ânion, ok? Ok. Então, eu tô dando um outro exemplo aqui de um outro íon, aqui de um outro cátion. Aqui é um cátion, que a gente chama aqui, né? É um cátion monovalente, que perdeu um elétron. Aqui é um ânion monovalente, porque, né? Ele ganhou um elétron. Aqui é um cátion divalente. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons, ok? Quando estabeleceu uma ligação química iônica, ok? Então, mas aqui você pode reparar que é um átomo apenas, certo? Representado aqui, ó. É um elemento apenas, né? Representado, ok? Ó. Um tipo, né, de elemento só representado aqui, um apenas, que é o sódio. Aqui é um apenas, que é o cloro. Aqui é um apenas, que é o cálcio. Tá? Então, quando o íon é representado apenas por um átomo, né? Apenas por um, vou dizer aqui elemento, né? Por um elemento, ele é nomeado de íon simples, porque nós também temos os íons compostos, ok? Nós temos os íons compostos. Os íons compostos são íons formados por 2 ou mais tipos de átomos diferentes, ok? O enxofre é diferente do oxigênio. Nota que aqui, né, nós temos um enxofre e nós temos 4 oxigênios, ok? Então são diferentes. Aqui nós temos o nitrogênio, né, que se liga. Aqui nós temos o enxofre que está ligado a 4 oxigênios. Confia, tá? Depois, em outras aulas, eu vou dizer o porquê e vou representar como eles estão ligados, mais ou menos, ok? Mas por enquanto, confia. Nós temos aqui um átomo de nitrogênio que está estabelecendo 4 ligações, né, com 4 átomos de hidrogênio, ok? E nota que eles têm cargas reais aqui, né? E essa carga real aqui já é chamada aqui, já chamo, né, de carga real ou NOx, sinônimo, tá? Carga real total, né, desses dois casos. Por quê? Cada átomo aqui tem cada átomo aqui tem o seu NOx, tem a sua carga, que somadas vão resultar nessa carga total aqui, nessa carga real total. O mesmo dito para este exemplo aqui. Aqui eu tenho um íon composto, tá? Chamado de sulfato, tá? Sulfato, né? Porque é enxofre, né? Sulfo, né? Sufixo a palavra sulfo significa enxofre. Eu não sei se é em grego ou se é em latim. Vou ficar devendo, coloco aí no balão para vocês, tá? Então, sulfato, que tá ligado, tem um porquê, depois eu vou gravar um vídeo só de nomenclatura, tá? Nomenclatura de compostos. Aí eu explico o porquê. Mas é enxofre, né, com oxigênio, né? Então, sulfato. E aqui nitrogênio é um ligado a hidrogênio. Esse aqui é o íon composto amônio, ok? Amônio. Então, note, guarde isso, né? Íons, eles têm a sua carga, a sua carga real, né? Aqui neste caso são cargas reais totais, né? Ok? Somatório de cargas lá dos átomos. Mas eles têm os seus NOxes, né? Bem explícitos. Você sempre tem que colocar, explicitar se eles estiverem assim, isolados, ok? Sozinhos. Sozinhos assim. Você sempre tem que colocar. Ok? Quando eles estiverem isolados, sozinhos. Ok? Tá. Então aqui nós temos o que nós chamamos de substâncias simples. Então, tá? Substâncias simples. Note que elas têm cargas aparentes. Aí eu já chamo de cargas aparentes. Porque lembra que eu falei que aqui
né, eles estabelecem, por exemplo, o Na estabelece ligação, eh, por exemplo, ligação, eh, iônica, né, com o cloreto, né, com o íon cloreto, tá? O cátion, um ânion, com seu ânion. Eles se ligam através de uma ligação chamada de iônica, na qual a perda de elétron, ok, do cátion, o cátion perde elétron, então fiz questão de enfatizar isso, e o ânion ganha elétron, ele rouba o elétron ou seja, ele rouba o elétron do cátion, tá? Ganha elétron. Aqui, você vê, nós temos dois átomos, né? Desculpa, cloreto não, desculpa, perdoa, galera. Gás cloro, ok? São dois átomos de cloro ligados, tá? O o gás hidrogênio, o gás oxigênio, ok? São dois átomos de oxigênio ligados, fazendo um tipo de ligação. E o hidrogênio também, ó, ligados, fazendo um tipo de ligação. Que ligação é essa? Covalente. Covalente porque os elétrons aqui, não a perda de elétrons, há um compartilhamento de elétrons nessa ligação. Quando há um compartilhamento de elétrons, é chamado de ligação covalente, ok? Neste caso aqui, são dois átomos iguais, né, se ligando, né, cloro com cloro, oxigênio com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio. Então, eles puxam o elétron, vamos dizer, cada qual puxa o elétron, né, o elétron aqui da ligação, por exemplo, assim, cada qual puxa o seu elétron com a mesma força. Então, vamos supor que depois, em outros vídeos, eu faço mais bonitinho, tá? Por enquanto é só para vocês terem uma noção. Por enquanto é só para vocês terem uma noção, uma ideia. Então, eles aqui, ó, eles têm uma ligação química, ok? O elétron desse cloro se liga ao elétron, né, do outro, eles compartilham elétron. Depois eu explico com mais calma, ok? Na sua última camada tem mais elétrons aqui rodeando. Depois eu falo, tá? Eu sei. É uma aula introdutória. Mas um dos elétrons, né, desse cloro se liga ao dos elétrons do outro cloro, estabelecendo assim uma ligação química. Ligação química esta é chamada de covalente, e como são dois átomos iguais, eles puxam esse elétron com a mesma força. Ah, e outra coisa, quando eu estava falando de espécie, eu vou dar exemplo com cloro, tá? Exemplo aqui com cloro. Eles estão se ligando com a mesma força, ok? Estão puxando com a mesma força. Por enquanto eu vou usar esse termo, dando aqui uma força resultante igual a zero, ok? Pensa lá, duas pessoas puxando a corda e essas duas pessoas têm a mesma força, né? Não haverá movimento ali, né? As duas vão estar puxando e nenhuma vai puxar para um lado nem para o outro, vai ficar ali em inércia, né? Parado, né? Essa com a tendência de ficar parada, ok? Para inércia. Ou seja, a força resultante ali é zero. Beleza? Eu estou usando esses termos da física macroscópica, ou seja, da física newtoniana, porque é uma aula introdutória. Em aulas mais específicas eu falo todos esses terminhos mais bonitinhos, ok? Ok. E também tem uma outra espécie química que eu esqueci de falar, mas dali atrás, que é o radical livre. Vamos supor, né, eles estão puxando aqui com a mesma força e tal, e chega alguma... Eu vou dar um exemplo com oxigênio, tá? Tá, galera? Vou dar um exemplo com oxigênio, que é o mesmo raciocínio. Então eu tenho aqui, né, um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. É a mesma explicação que eu estava dando para o cloro, tá? Aí tem uma força, vem algo externo daqui que rompa essa ligação. Por exemplo, luz ultravioleta, calor, etc. Enfim, algum fenômeno que separe essa molécula em duas partes. Já que eles estão puxando com a mesma força, essa quebra, esse elétron, ele vai passar para cá, eu vou apagar, tá? Ele vai passar para cá, e esse outro elétron vai passar para cá, certo?
essa quebra aqui, já que gerou duas partes iguais, é chamado de cisão, né? Cisão, quebra homolítica, ok? Foi uma quebra, vamos dizer assim, igualitária, tá? Uma quebra igualitária, gerando assim, essa espécie química aqui não é um íon, ela é um radical livre, ok? Ela é um radical livre. É diferente de íon, né? Lá, essa aqui também é uma cisão. Nesse exemplo aqui por exemplo, aqui também tem uma cisão, né? Se o sal de cozinha for colocado em solução aquosa, nós vamos ter a separação em dois íons. Mas o que significa? O elétron que estava aqui passou para cá. Então aqui, né, tem dois elétrons aqui, entendeu? Como se tivesse dois elétrons aqui, e esse aqui vai ser o ânion, e esse aqui não vai ter o elétron na última camada. Então aqui é uma quebra, uma cisão heterolítica. Diferente, né? Hétero é diferente, ok? Aqui é uma cisão homolítica gerando dois radicais livres. Não são íons, são radicais livres. É um outro tipo de espécie, né? De espécie química. Ok, galera? Ok. E nós temos aqui, né? Eu estou dando exemplo aqui também de aqui, dois metais na sua forma metálica. Ora, atentem. Eu estou botando aqui a carga zero para exemplificar para vocês, para mostrar, para explanar, sabe? Para externar, explicitar. Porém, tá? Lá no dia da prova, vocês veem o O2, por exemplo, ele não vai aparecer essa carga aqui. Fica subentendido que a carga aparente dele é zero. Por que carga aparente? Carga aparente porque aqui a gente não tá tratando de carga real. A gente está tratando de carga parcial, de nuvem eletrônica e outras coisas, né? Presente na ligação covalente que eu vou falar depois, ok? Depois, em outro vídeo. Mas aqui a carga não é real, é carga aparente, tá? E aqui, né, esses metais, eles estão com todos os seus elétrons ali bonitinhos, em todas as suas camadas eletrônicas, entendeu? Configurando assim uma carga zero. A partir do momento que isso aqui são metais, então a tendência deles é perder elétrons. A partir do momento em que essa quantidade de elétrons é alterada, né, ali numa ligação iônica, por exemplo, eles vão perder elétron e vão passar a ser íons, cátions, ok? Beleza. Olha aqui, nós temos aqui agora composto. Vamos lá. Note que aqui, ó, composto. Ah, e outra coisa, antes de entrar em composto. Cl2, O2 e H2 são moléculas. Porque estabelecem, né, para formar essa substância aqui, né, essa substância simples, ok? Simples porque o óxido é zero, tá vendo aqui, ó? Então, né? São dois átomos iguais, então são substâncias simples, ok? Então, e por se tratar de ligação covalente, né? Eles são moléculas, que é a junção, né, de dois átomos formando uma molécula, ok? E é uma molécula porque a carga aparente é zero, né? Porque a ligação é covalente, ok? Beleza? É uma molécula. Note, não disse composto, eu disse molécula, tá? Vocês vão entender por quê. Isso aqui também, ó, tá vendo aqui que tem molecular aqui, ó? Composto molecular. O HCl, que é o ácido clorídrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? São moléculas, ok? O ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, eles são moléculas, ok? Mas o gás cloro, o gás oxigênio e o gás
hidrogênio, eles não são compostos. Por quê? Por quê, Celso? Vamos para a definição de composto químico? Composto químico é uma substância química constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos ou íons de elementos diferentes ou distintos, né? Diferentes, que se ligam entre si. Então, ó, isso aqui está na definição de composto? Tá. Por quê? Porque é um composto, ó, é uma substância química, olha só, substância química, que a gente já falou, por isso que eu acho importante, ó, você falar os conceitos para depois, né? Um conceito vai puxando o outro, entendeu? Então, é um composto químico, né? É uma substância química, tá? Nesse caso é um composto molecular, porque é constituído por moléculas, certo? Mas aqui, por elementos diferentes que se ligam entre si. Aqui são elementos que se ligam entre si? São elementos que se ligam entre si. Mas são elementos diferentes? Não. Então não são compostos. É substância química. Entendeu? Aqui é substância química, mas aqui é composto. Entendeu? Porque são elementos diferentes. Ok? Ó. Tá? Só que aqui, ó, você vê iônico que é molecular, molecular. Então, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Moléculas. Ok? Moléculas. Tudo que eu sublinhei aqui. Tá? Aqui. Tudo que eu sublinhei nessa sequência, né? Esse são moléculas. Mas somente esses dois são compostos. Tá? Porque tem elementos químicos, né? Elementos diferentes ligados entre si. Ok? Cloro com hidrogênio. Enxofre, né? Enxofre ligado a oxigênio que é ligado ao hidrogênio. Então são diferentes ligados entre si, ok? Ok. Iônico, né? Composto. Então tá, ele tá aqui. Ele tá dentro também da definição. A substância química, ok. Constituídas aqui agora, ó, por íons, né? Por íons de elementos diferentes entre si. Ok? Então, composto químico aqui. Tem isso aqui é um íon, Celso. Isso aqui é um íon. Aqui embaixo, né? Isso aqui é um íon, Celso. É o sal de cozinha. Está estabelecendo a ligação iônica. Ok? Na qual o cloro, ele ganhou mais um elétron. Vou representar, tá? Ganhou um elétron. De quem? Tá? Tirar aqui para não confundir com o de baixo. No exemplo de baixo. Mas ele ganhou o elétron do sódio. E o sódio perdeu. Formaram íons, né? Um cátion e um ânion. E aqui? Você notou que são dois íons ligados. Porém, não, né, quando eu apresentei para vocês, não estava explicitado o NOx de cada íon. Por quê? Porque aqui o NOx total, né, a carga real total é igual a zero. Beleza? É igual a zero. Tá? Por que igual a zero? Aqui eu vou botar um número, mas não precisa colocar um número, né? Mais um, menos um. Ok? Mais um, menos um. Um menos um, zero. Ok? Então não preciso colocar. Só coloquei aqui para vocês verem, né? Vocês enxergarem. Já que o NOx real total dele é zero, eu não coloco. Mesma coisa aqui. Note, eu já mostrei esse exemplo aqui para vocês ali, né? No íon composto, certo? Esse aqui é um íon composto. Íon composto esse que é o sulfato. Qual é o NOx dele? Menos 2. Eu sei que esse composto iônico, ele tem que dar zero, tá? Então, esse é um... Separando aqui. Deixa eu separar os dois íons. Deixa eu separar os dois íons aqui. Deixa eu separar, tem que dar zero, né? Então, deixa eu separar esses dois íons.
Eu sei que o NOx fixo, né, a carga real fixa do sódio é mais um, né? Não te mostrei aqui no exemplo, né? Do sódio, não é mais um? Lembra? Volta aí que você vai ver. Só que aqui eu tenho a atomicidade igual a 2. Então isso quer dizer que eu tenho... O que é atomicidade? É o número de átomos, número de íons, né? Enfim, número de íons, de átomos presentes em um dado composto, certo? Nesse caso, isso é um composto iônico, então eu vou dizer o número de mols de íon de sódio, certo? Ou, para exemplificar, eu já dei a definição, mas para você entender melhor, eu tenho 2 íons de átomo, eu tenho 2 íons de sódio aqui. Eu tenho 2 íons de sódio aqui, certo? Eu tenho 2 íons de sódio. E cada um tem o NOx mais um, tem a carga real mais um, então eu vou colocar aqui mais 2, tá? 2 mais. Ok? 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 2. Ok? 2 vezes mais 1, né? Que é o NOx do sódio, mais 2. Beleza? 2 menos 2, 0. Então, o NOx real, o NOx total, o NOx real total, a carga real total desse composto iônico é 0, né? Do sulfato de sódio, ok? É 0. Então, eu não preciso colocar. Eu só fiz aqui para vocês verem, tá? Outra, não confundir composto iônico com íon composto, tá? São duas coisas diferentes, ok? São duas coisas diferentes, tá? O íon composto, ele é um íon, tanto que a carga real dele aqui está explicitada, a carga real total dele está aqui. Você tem que colocar quando estiver isolado, tá? Isso aqui é um íon isolado, composto porque tem mais dois átomos diferentes, né? Mais 2 elementos diferentes aqui representando esse íon composto, ok? Aqui é um composto iônico. Nota que eu não estou colocando NOx nenhum aqui. A gente subentende que o NOx desses íons estão aqui presentes, só que eles estão somados. Então, se tiver somado, eles se anulam. Ok? Já que o NOx total é 0. Já mostrei para vocês. Voltem aí o vídeo. Então, são coisas diferentes, distintas, ok? Para finalizar, vamos falar do quinto estado da matéria. O quinto estado da matéria, lembre-se que eu ia falar, né? Então, recapitulando. Falei sobre o estado físico sólido, o estado físico líquido, o estado físico gasoso, o estado físico gás ionizado, ou plasma, né? A mesma coisa. E o quinto estado é o condensado. Guarde essa palavra, condensado. A palavra explica muito sobre esse estado, tá? Bose e Einstein. Bose foi um cientista indiano, tá? Da Índia, que fez esse postulado, fez essa teoria, tá? Na época dele, ele não tinha aparatos, né? Não tinha tecnologia suficiente para comprovar essa teoria dele. Mas ele não fez do mesmo jeito, né? De forma teórica, e teve ali como tutor, trocou figurinhas, né? Com Einstein. Ele auxiliou muito nessa teoria, ok? Que ele fez. Ali foi em 1920, né? Nos anos 20 do século passado, século 20, ok? Então, para falar sobre esse estado da matéria, eu vou ter que falar de certos conceitos aqui, tá? Falei do átomo, falei que o átomo ele é divisível, por ele ser divisível, há partículas subatômicas, ok? Partículas subatômicas muitas dessas partículas estão ali na composição do átomo, ok? Outras não, mas outras sim, tá? Mas
as partículas subatômicas, elas são divididas em bósons, hadrons e férmions. Dos hadrons eu não vou falar. Vou falar dos bósons e dos férmions. Antes de falar de condensado, estou passando esse bizu aqui para vocês, tá? Mais de graduação, tá? Tem até elementos de pós-graduação aqui que eu não vou falar, porque são cálculos, enfim. Vou dar o conceito, que é o que costuma ser dado na graduação, ok? Então, vamos lá. Bósons são partículas subatômicas em que o spin dele, tá, é inteiro. Férmions são partículas subatômicas cujo spin são fracionários. Eu estou dando exemplo aqui de um tipo de um bóson, que é o fóton, a partícula da luz. Tá? A partícula da luz, o fóton, ela não tem massa. A ciência diz que ela não tem massa, porque considera que quando uma partícula subatômica está na velocidade da luz, ela não apresenta massa. Ou seja, corpos com massa não até hoje não se é possível atingir a velocidade da luz com corpos que apresentem massa, ok? Então o fóton não tem massa. Mas, teoricamente, é possível do fóton ter massa a partir do momento em que ele não esteja na velocidade da luz, teoricamente, ok? Se possível for que ele desacelere, ou seja, né, fique uma velocidade menor do que a velocidade da luz, que é 300 mil metros por segundo, se eu não me engano, 999, enfim, 999 mil e uns quebrados metros por segundo. Se eu tiver errado, eu vou consertar aqui com um balão. Se eu tiver certo, seguiu. Se ele diminuir essa velocidade, aí ele passaria a apresentar massa. Mas como ele está na velocidade da luz, entendeu? Ele não tem massa. Então eu falei dos fótons, que é um tipo de bóson, tá? E o férmion, eu já disse um aqui durante a aula inteira, né? Durante essa aula inteira, que o elétron ele é um férmion. Há outros férmions, tá? Mas o mais famoso é o elétron. Tá? O fóton, ele é um bóson, por quê? Porque o spin do fóton é um número inteiro, é um número absoluto, né? O valor absoluto do spin do fóton é 1. O valor absoluto do férmion, do valor absoluto do elétron é um número fracionário, característica de um férmion. Férmion é uma partícula subatômica cujo spin é um número fracionário. E no caso do elétron, é um meio. Um número é uma fração. Tá? Agora, saindo do férmion, vamos para o bóson, que é o que nos interessa. Mas antes de ir para o bóson, o que é o spin? Conceitualmente dizendo, porque se for fazer fórmulas de cálculos e essas coisas de física, da quântica, aí você vai para a pós-graduação, tá? Eu estou tendo um papo aqui muito informal, de graduação, ok? Nível ensino médio, graduação, ok? O spin, ele é dito como momento angular, tá? Ou seja, momento, ele apresenta vetor. Ele era uma grandeza vetorial, vamos dizer assim, né? Conceito que ali tem um vetor. Ele está ligado, o spin, ao movimento da partícula subatômica, tá? Eu até desenhei aqui, vamos supor que seja uma esfera, tá? Beleza? Só para a gente visualmente entender. Não quer dizer que seja uma esfera, mas enfim, vamos supor que seja, tá? O spin, ele vai estar ali, está relacionado ao movimento dessa partícula subatômica, ok? Movimento este, por exemplo,
a rotação, ela é mais passada assim, né? É a rotação do seu próprio eixo, é a rotação dessa partícula subatômica no seu próprio eixo, tá? E aqui eu tratei só o valor absoluto, mas se a gente botar mais e menos aqui, mais e menos, a gente já vai estar colocando o sentido, né? O sentido e a direção desse movimento, ok? Se você colocar mais e menos, você está querendo dizer que está girando ou no sentido horário, no sentido anti-horário, entendeu? Essas coisas assim. Então eu expliquei de uma maneira muito esdrúxula, muito resumida e muito conceitual. Não vou entrar em cálculo. Então, indo para os bósons, né, e o Bose, né, que descobriu esse condensado de Bose, né, depois, mais tarde, os outros cientistas com mais tecnologias puderam provar, né, isso. O que ele dizia? Ele dizia que se você pegasse um átomo bosônico, ou então um átomo que se comporta como bóson, ou um átomo que é, é composto por bósons, né, e já expliquei que são bósons, volte o vídeo, se você conseguisse colocar em um sistema, esses bósons, né, em um sistema em que ele ficasse rarefeito, ou seja, com uma densidade extremamente baixa, isso para evitar, você vai entender, uma densidade extremamente baixa e a uma temperatura só, tá havendo mudança de temperatura, né? Então, ó, poderia haver ali mudança de estado físico. Então, para evitar essa mudança de estado físico, botar esse bóson em forma de gás, tá? E rarefeito. Rarefeito com densidade, ou seja, rarefeito com densidade muito, extremamente baixa, a uma temperatura próxima do zero absoluto, que é esse menos 73,15 graus Celsius, né? Tá marcado aqui, né? Se você colocasse num sistema desse, próximo do zero absoluto, o que iria acontecer com essas poucas partículas subatômicas, né, de densidade extremamente baixa, ou seja, gás formado por esses átomos bosônicos, por esses bósons, bem afastados entre si, ok? Porque gás, né, com densidade extremamente baixa, ou seja, densidade bem pequena, vamos dizer assim, né, de partículas subatômicas, de bósons, né? E chegasse a uma temperatura baixíssima, próximo do zero absoluto, esses bósons iriam se aproximar. Primeiro, eles iriam abaixar o seu estado quântico, o estado quântico deles iria abaixar, ou seja, a energia livre do sistema, né, deles iria abaixar de tal maneira que esses bósons eles iriam se aproximar de tal maneira também, eles iriam aproximar tanto, mas tanto, que eles iriam se tornar um condensado, ou seja, iriam ficar bem próximos uns dos outros e iriam se comportar como se fosse um superácido, como se fosse uma unidade só, como se fosse um supercondutor ali, né? Eu já tinha uma dada quantidade, era pouca de, de, de partículas subatômicas, e essas partículas subatômicas bastante juntas, devido às condições impostas a esse sistema, né, de baixa temperatura, baixíssima temperatura, próxima do zero Kelvin, né? Zero absoluto. Tá aí a temperatura em Celsius, né? Tá aqui mostrado em Celsius. Eles iriam se aproximar tanto que eles iriam se comportar como um supercondutor, como um único superátomo. Entendeu? E esse único superátomo, esse único supercondutor, né, constituído ali por alguns bósons bastante unidos, condensados, eles se comportariam como condensado, né? Como um gás bastante condensado ali, tá? E esse é o quinto estado da matéria, né? Que é o condensado de Bose-Einstein. Ok, galera? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado.
assistir esse vídeo e até a próxima.